se você sofre com tontura que não resolve, dor de cabeça, tremor no corpo, tremor nas mãos, que pode ser pelo sintoma ou pode ser pelo uso de remédio. Eu sei que a gente tem que excluir causas físicas, isso é extremamente importante quando a gente está falando de diagnóstico diferencial, mas não faz sentido, e eu sei que vários de vocês começam a querer fazer tomografia, começam a querer fazer ressonância, porque não acredita que não tem nada na cabeça que está gerando isso. Gera zumbido sim, pode acontecer tudo isso. E aí você diz, minha nossa, como que pode acontecer tanta coisa? É porque, na verdade, é uma coisa só, gerada por uma cascata corporal por conta de uma hiperativação do eixo de estresse, aumento de cortisol, descarga de adrenalina, um eixo de estresse que a gente chama totalmente ativado e a pessoa começa a ficar com hiperatenção aos sintomas físicos. E aí, tudo que aparece no corpo, ela acha que vai ter um troço, que vai colapsar, que vai ter um problema cardíaco, que vai ter um AVC, especialmente quando dá aqueles tremores no olho, né? Tremor no olho que a gente chama de blefaroespasmo. O sistema simpático grita e é nessa hora que a gente ativa o parasimpático. Por isso, a gente faz várias técnicas de respiração aqui. E aí, por que surge isso? Primeira coisa, existem questões genéticas. Algumas pessoas têm uma probabilidade maior de desenvolver um quadro de ansiedade. Em alguns quadros, quando a pessoa tem familiar de primeiro grau que tem alguns quadros, tem gente que aumenta até 4 vezes a possibilidade de você desenvolver o quadro. Fobia social é um exemplo disso. Por isso que a gente tem que falar desse assunto, porque pessoas que têm transtorno de ansiedade têm filhos. E a gente precisa entender que, apesar de você ter genética não é sentença, mas a gente tem que cuidar do entorno, a gente tem que cuidar do ambiente, a gente tem que cuidar de como a gente lida com as situações de estresse em casa, como que a gente cuida desses nossos queridos também, para que eles não desenvolvam. Ou observar quando alguém dentro da sua casa está sentindo tudo isso que eu descrevi, você percebe que a pessoa começou a ter comportamento de evitação, sabe? Comportamento de evitação é parar de sair, parar de ir a lugares que poderia ir, parar de frequentar a faculdade, o trabalho, porque está com medo de passar mal, está com medo de ter um problema, de ter uma crise e sinalizar logo de cara, porque muita gente não recebe esses cuidados mais cedo porque não sabia que o que estava sentindo era ansiedade. Muita gente sente tudo isso que eu tô falando para vocês e se sente apreensiva e preocupada e angustiada o dia inteiro e acha que a vida é assim e acha que é porque tem um defeito, que a pessoa é estranha em relação aos outros, não consegue se expor, não consegue sair de casa. A pessoa entra em um nível de gravidade porque a gente não atuou antes, e quando a gente atua antes, com estratégias antes da pessoa precisar de remédio, com estratégias naturais já é possível. Com cuidados com a alimentação já é possível. Tem várias coisas que a gente pode utilizar, como fito, nutracêuticos. E aí a gente é responsável por detectar e aprender isso. É o motivo da existência desses conteúdos que a gente faz desde 2017. Então a gente precisa entender isso, que parente de primeiro grau tem maior chance, mas genética não é sentença. E aí é um dos canais de entrada. A gente pode falar que é menos da metade de influência da genética no desenvolvimento. Se tratando do país mais ansioso do mundo, a gente está falando de outros fatores que a gente tem, né? A gente também tem as questões do nosso próprio país, né? Das questões em relação à violência, situação social, né? Uma série de coisas que, claro, não podemos negar que contribui para isso. E a última coisa mais emblemática, né, da humanidade, que tem sido, né, tudo que a gente tem vivido desde 2020
em relação a essa pandemia. Então a gente sabe o quanto isso piorou muita gente, porque também tem influência o estresse, o medo, inclusive confusão sobre sintomas, como muita gente com falta de ar acreditando que estava infectado, que tinha algum problema, não sabia diferenciar. E isso faz diferença quando a gente entende o que é sintoma. E quando a gente está falando de genética, gente, eu não posso deixar de falar para vocês que os estudos em psiquiatria já estudam cerca de 6 variantes genéticas, 6 variantes genéticas que têm relação com o desenvolvimento de ansiedade. E algumas dessas variantes estão relacionadas a genes ligados aos estrogênios. Mulher tem mais transtorno de ansiedade que homens. Por que vocês acreditam que tem mais mulher nesse chat do que homens? A gente ainda não sabe a ligação exata entre esses genes, né, esses polimorfismos, todas essas variantes, mas a gente já sabe que elas se relacionam com estrogênio. E aí é a nossa pergunta, por que mulheres têm mais? Mulheres têm mais oscilação hormonal? Alguns de vocês podem perceber o quanto que antes da menstruação, quem está em fase reprodutiva, tem muito mais ansiedade, né? Tem gente que tem crise mesmo no pré-menstrual e aí tem que usar alguma coisa para resolver. Alguns resolvem, existem estratégias naturais, por exemplo, que dá para a gente usar só ali 10 dias antes da menstruação, 15 dias antes da menstruação, porque o estrogênio tem uma relação direta com neurotransmissores, como por exemplo, serotonina. E aí é um dos motivos que a gente acaba tendo que falar de hormônio e ansiedade. Por isso que eu falo para vocês que não dá para cuidar de quadros ansiosos sem pensar no corpo inteiro, porque existe uma correlação entre sintomas e o ciclo feminino e o ciclo hormonal. 10 anos antes da mulher ter a menopausa, que é a última menstruação, ela começa a reduzir progesterona, por exemplo, e progesterona é um hormônio super importante quando a gente está falando de calma. Antes da mulher ter a menopausa, que é o nome da última menstruação, ela já tem uns anos que ela tá com o pavio deste tamanho, que ela já tá irritada, que ela já dá respostão, que ela não aguenta que alguém fale besteira no lado dela, porque ela já vai, de fato, reduzindo, e é também essa relação que existe entre os neurotransmissores, os hormônios, que faz com que muitas mulheres tenham maiores quadros depressivos, desenvolvimento de quadros de humor relacionados à depressão pós-menopausa. Então a gente tem que cuidar disso. Então a parte dos variantes genéticas, ligação com hormônios, são coisas que estão relacionadas a isso. Essa é uma das coisas de onde vem, né, tudo isso, lembrando que genética não é sentença. Homens também têm, a gente está falando de maior chance, né? Ou seja, mulheres têm mais chances quando a gente está falando da variação hormonal, que também acontece. E hormônios também influenciam homens.